Domingo agora, dia 10 de setembro, é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Os dados da Organização Mundial da Saúde, gente, são assustadores. Mais de 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. Essa é a principal causa de morte entre jovens de 25 a 34 anos no mundo. O Brasil é o 8º país com mais episódios. E para tentar esclarecer sobre os motivos e as formas de se evitar que uma ideia se torne um problema sem solução, foi criado o Setembro Amarelo. A campanha tem como principal objetivo alertar a população sobre a gravidade do assunto e saber como lidar e conscientizar a todos que pensam em desistir. E desistir não é a melhor opção. Vamos ver. Meu pai é militar, então ele tinha algumas armas em casa. E nesse dia eu peguei um revólver que ele tinha. Eu sentei na sala e eu estava municiado. E eu ia atirar na minha boca. Solidão, crise, depressão. Caminhos que levaram esse rapaz a tentar cometer um ato extremo de tirar a própria vida. Eu estava num lugar que eu não queria estar, que a proposta era sempre voltar para Curitiba, que era a minha casa. E eu acabei indo para Canoas, no Rio Grande do Sul. E nesse dia eu estava me sentindo muito, muito ruim. Eu não queria estar lá. E a saída que eu vi era tentar ir embora. Uma história que só não terminou de forma trágica graças a uma ligação recebida minutos antes do suicídio. Era o meu melhor amigo na época. Ele me ligou na hora. Daí eu comecei a chorar muito. Ele conversou um tempão comigo. A partir daquele dia ele me ligava todo dia. O assunto é delicado, cheio de tabus. Durante séculos da nossa história, por questões religiosas, morais e culturais, o suicídio foi considerado um grande pecado, talvez o pior deles. Por essa razão, ainda há muito medo e vergonha de falar sobre esse importante problema de saúde pública. Apesar de todo tabu, como toda doença, o suicídio deve ser falado, pode ser tratado, evitado, mas jamais ignorado. O suicídio é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda do paciente. Tá? A gente não pode tratar o paciente como um suicida, não é porque ele tem um suicídio. O que acontece é que atrás disso tem um paciente, tem um nome esse paciente, tem uma história esse paciente, tem uma patologia esse paciente. Então você tem que tratar isso. Mas como podemos fechar os olhos para uma realidade tão gritante e preocupante? Os últimos estudos apontam que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Os fatores são os mais diversos. Crises econômicas e políticas, problemas de depressão, dependência química, mas o que mais chama a atenção é a solidão, que responde pela metade dos casos de suicídio no mundo todo. Aliada à tecnologia. Não entendeu? Eu explico. É que hoje, com a facilidade da realidade virtual nas mãos, muita gente tem deixado de lado a realidade com as pessoas à sua volta. Principalmente os mais tímidos, eles se escondem atrás de uma tela de celular ou de computador e conseguem ter contato com pessoas do mundo todo, de qualquer parte do planeta. Mas muitas vezes acaba se isolando daquelas que vivem sob o mesmo teto. E aí, quando entra a falta de contato, do toque, do abraço, do afeto, da conversa, quando falta a proximidade entre as pessoas, na real, o mundo virtual acaba engolindo. E aí, a solidão vai tomando conta. E quando a pessoa se dá conta, se é que ela consegue, já está deprimida, solitária e, infelizmente, por muitas vezes chegando ao ato extremo de atentar contra a própria vida. As populações que mais tentam um suicídio são a população dos adolescentes, né? E principalmente acima de 65 anos.
Tá? Então, existe do adolescente que ele está numa crise de identidade, até pelas alterações hormonais que acontecem nessa fase, eles tentam mais, né? São tentativas maiores, e acima dos 65 anos, principalmente por doenças, por luto, por isolamento social. Daí você tem também o suicídio na terceira idade como um grande problema. Além da ajuda profissional, o amor, a acolhida, o diálogo de pessoas que saibam escutar o sofrimento e entender a dor do outro com calma e aceitação podem fazer toda a diferença. Quem está depressivo ou em risco de tirar a própria vida precisa apenas de uma oportunidade de poder falar sem ser censurado. Às vezes só o falar que está tendo isso e você falar que você entende isso já alivia a dor e o paciente já começa automaticamente a melhorar. Senão, eu tenho uma pessoa que está entendendo o que está passando comigo. Passei pelo tratamento medicamentoso junto com a psicoterapia. Mas o que me fez mudar foi a nova perspectiva de vida. Eu descobri o que era a causa e o que eu tinha que fazer para mudar. Pessoa que acha que assim, vou fazer alguma coisa, é falta de atividade, não é. Eu tinha muitas atividades. Eu era servidor público, era advogado, jogava videogame, jogava basquete, jogava futebol, tocava violão, e mesmo assim o pensamento estava sempre ali. E com um número cada vez maior de pessoas que tentam contra a própria vida, a procura por ajuda no Centro de Valorização à Vida aumentou em mais de 400% nos últimos anos. Quando a pessoa tem um problema, ela entra em desespero, ela não tem com quem falar, na verdade ela não consegue sair daquele momento. Se ela tiver com quem falar e alguém escutar de uma maneira amorosa, de uma maneira acolhedora, ela fala, aquilo vai se acalmando, ela consegue pensar e resolver o problema que muitas vezes não é tão grave assim. O que muitos chamam de frescura ou fraqueza é mesmo um transtorno psicológico, uma tentativa impensada em acabar com a dor e o sofrimento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos poderiam ser prevenidos, o que significa que em cada 10 situações, 9 poderiam ter sido evitadas. Alguns comportamentos, né, tipo isolamento, um pouco de agressividade, um pouquinho mais de alteração do próprio funcionamento normal da pessoa, isso já dá indícios que pode estar acontecendo alguma coisa. A patologia que mais faz suicídio é o transtorno bipolar. Tá? Em torno de 25% dos pacientes tentam, né, e conseguem êxito no suicídio no transtorno bipolar por ser mais impulsivo. Não que o suicídio seja uma doença em si, tá? Mas às vezes a patologia que está primária, né, o transtorno bipolar, a depressão, né, a demência, tudo isso pode piorar e daí sim a pessoa vir a fazer. Com tantos dados preocupantes, o suicídio não pode mais ser tratado como tabu. É preciso abrir os olhos para o problema, antes que muitos outros possam fechar os deles por falta de ajuda. Você não pode julgar o paciente. Né? Eu acho que as pessoas elas têm uma tendência a achar que o profissional de saúde mental ele vai julgar. Não, não vai julgar. Por mais ruim que seja, o profissional ele só tende a tentar resolver. É uma pessoa que vai tentar resolver com ele as situações que estão acontecendo. O Centro de Valorização da Vida presta atendimento gratuito e funciona em Curitiba, na Rua Carneiro Lobo, 35, no bairro Água Verde. O telefone está aí na tela do Balanço Geral, é o 141.